Vendo que, olha só, primeiro eu não quero começar falando de política. Você emagreceu. Você tá com ombros, Boulos. O que é isso? É um personal trainer? O que é isso? Tá bonito, cara. Você já não parece mais o Maurício Meirelles. Porra, pelo menos isso, né? Bicho, durante a campanha, eu treinei boxe. Então tem um grupo incrível chamado Boxe Autônomo, o Piva, mandar um abração pro Piva, que fez o... Treinei minha companheira, a Natália, no começo até minhas filhas entraram na onda, que era 1-2 vezes por semana fazer um treininho pra aguentar a campanha, porque é um ritmo pesado pra caramba. E por que boxe? Você achou que podia sair na mão com alguém, Boulos? Bicho, essa era uma possibilidade. Aliás, o Piva falava, quando era um treinamento ali e tal, ele botava o... Não me lembro, esqueci o nome. O equipamento lá e falou, bicho, hoje tem debate. Imagina em quem que você quer dar, porra. Aí saía daquele jeito, né? Mas enfim. A preparação foi no boxe, então. Foi no boxe, mas eu também, campanha. Enfim, eu emagreci na campanha, emagreci 8 quilos na campanha. Porque é uma loucura, você não tem tempo de almoçar, você não tem tempo de comer, você come um negocinho, come um cereal e tal. E isso me fez emagrecer. Mas depois, na reta final, aí aquela coisa, as atividades e tal. E toda atividade, não tinha uma que não aparecia uma bendita pessoa para me levar um bolo. Com o trocadilho que eu enfrento desde os meus 5 anos de idade na escola. Desde os 2 anos de idade na creche, tem alguém querendo me dar um pedaço de bolo. O bolo. Enfim, e aí chegava na campanha, todo lugar tinha um bolo. E você tem que comer, né? Porra, candidato não vai chegar fazer a dizer, desfeita. Puta piadinha de bosta, você não vai fazer isso. Ainda mais quando você é candidato, né? Aí beleza. Aí eu comendo, dos 8 que eu perdi, eu recuperei 3 só com bolo. Aí fiquei no... Hoje em dia nós estamos tendo uma conversa aqui que provavelmente vai chegar a 500 mil de pessoas. Por que esse encontro com a população ele é importante? Ele é importante para você ou é importante para eles que você esteja ali? Porque efetivamente você converte muito mais público indo pro flow do que saindo e subindo ali o Pinheiros, né? Ou cara, não? É verdade. Campanha, aliás, a minha campanha foi feita com muita força na rede social. Eu tinha... Campanha, tradicionalmente, tem essa campanha de rua e tem a campanha de televisão. Você pega a campanha nos últimos 20 anos no Brasil, era ter um puta marqueteiro, um Duda Mendonça, um João Santana, fazer programas de televisão, fazer um acordão entre vários partidos para ter mais tempo. Na TV você ganhava uma eleição. Foi assim no Brasil durante muito tempo. De algum modo, o Bolsonaro, em 2018, rompeu com esse paradigma. Porque o Bolsonaro tinha pouquíssimo tempo de TV, fez uma campanha focada em rede social. É claro que no caso dele com muita grana, foi grana de disparo de zap e grana de impulsionamento de rede, de empresários, a história do velho da van, aquele consórcio de empresários que os caras montaram. Sim. Mas mesmo assim, teve uma ruptura que não é só no Brasil. Então você quer me dizer que você aprendeu muito com o Bolsonaro, Bolso? Cara, eu acho que o Bolsonaro aprendeu com o Trump, com o Bannon, com uma coisa da direita internacional. É verdade, isso a esquerda precisa reconhecer, que a extrema-direita internacional foi a primeira a saber utilizar os recursos da rede social para fazer política, para fazer campanha eleitoral. Matheus, grande corte do nosso podcast. Aprendi com o Bolsonaro. Não. já quer me fuder, Brincadeira, não é verdade. Então... Isso já virou até um padrão de um urbanismo excludente, higienista, em São Paulo, em várias cidades brasileiras. Mas, bicho, se a gente perder a capacidade de se indignar com uma coisa dessa, que o problema na nossa cidade é que alguém esteja debaixo de uma ponte que as pessoas estejam vendo, então bota a pedra e faz aquela pessoa sumir para algum buraco, porque o problema é que ela seja vista pela gente, não que ela esteja lá morando num colchão, então joga ela no meio da água, no meio da rua, no esgoto, sei lá onde. Sabe, é um nível de insensibilidade da gente não conseguir enxergar as pessoas como humanas. É quase... a impressão que dá, Boulos, é que quem está no poder está muito mais preocupado, e obviamente, em dizer o certo, ou ter o discurso que combina com o seu eleitorado, do que resolver necessariamente o problema. Te cito outra questão, a questão da Cracolândia. O que se fez na Cracolândia, as merdas que foram feitas naquele lugar, desconsideravam que ali tinham pessoas.
Se fala da Cracolândia como quase uma pedra. É um problema que é uma pedra. Não são um lugar onde pessoas... Nós temos que acabar com essa pedra. Nós temos que fazer o quê? Bate na pedra, destrói a pedra. Para onde vão essas pessoas? Mas eu ofereço lugar para elas. Mas não é só oferecer o lugar para elas. Tem todo um tratamento psicológico. Claro. Como que eu faço para resolver a questão da droga, o fornecimento? Tem milhões de questões que envolvem isso, mas... A preguiça do cara de realmente entender aquilo e tratar como se fosse uma pedra. É triste você... A questão é isso, né? A questão da empatia. No momento que você tem empatia, você quer entender os problemas, não só resolvê-los desse jeito, botando pontiagudos para que as pessoas não vão para ali, né? Totalmente. Sim, esse papo da Cracolândia, enfim, é bom a gente trazer porque ele estimula os debates mais alucinados e preconceituosos. Eu vi isso na campanha eleitoral. Aliás, de 4 em 4 anos, aparece um demagogo de plantão para dizer que vou acabar com a Cracolândia. Uhum. O Dória disse isso há 4 anos atrás, quando ganhou a eleição. Vou acabar com a Cracolândia em um mês. Hoje, 4 anos depois, a Cracolândia está maior. A única coisa que ele fez é pulverizar. Uhum. Ela está mais expandida no território. Porque ali, bicho, ali é a expressão do problema social da cidade. Ali a Cracolândia ela junta 3 problemas, que são 3 dos grandes problemas, não só de São Paulo, mas das grandes cidades brasileiras. Primeiro, um problema de moradia. Aquelas pessoas estão sem teto, aquelas pessoas não têm para onde elas irem, elas não moram debaixo da barraca porque elas querem, como a Bia Dória, que diz que o morador de rua gosta, tem vantagem. Não, as pessoas estão lá porque elas não têm para onde ir. Segundo problema que a Cracolândia mexe, trabalho, emprego. As pessoas estão desempregadas, elas são levadas àquela situação muitas vezes pelo desespero de estarem desempregadas, sem alternativa, por exatamente estarem desempregadas, foram despejadas, não conseguiram mais pagar aluguel, por aí vai. E o terceiro, evidentemente, um problema de saúde pública, de saúde mental. Você vai tratar uma pessoa que é usuária de substância química, usuária de droga, com porrada, né? que é a receita que tem sido feita, pega a guarda municipal. E eu conversei com os guardas na campanha, nenhum guarda se sente à vontade de fazer aquilo. Faz porque é mandado. Pega a PM, mete bala de borracha, mete bomba de gás, joga dá cacetada. Arranca a barraquinha dele, arranca o colchão, arranca o cobertor. Não é? A pessoa vai parar de usar droga por causa disso? Sim. É um disparate, cara. Quer resolver ali o problema? Alguém acha, vamos ser concreto aqui, alguém acha que a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, quem quer que seja, não sabe como chega a droga? Quem são os agentes que fazem chegar a droga lá na região da Estação da Luz? Bom, se não sabe, então, pelo amor de Deus, o problema é pior ainda, né? Porque não tem um sistema de inteligência zero. Mas sabe. Né? O combate deveria ser com inteligência, com prevenção, com política de saúde pública, com acolhimento. O programa que eu propus na campanha foi acolhimento em casas solidárias, frente de trabalho, dar emprego para essas pessoas, e CAPS móvel, com atendimento à saúde mental, com trabalho de redução de danos. Eu fui lá na Cracolândia e conversei com redutores de danos e com pessoas que estão participando dos programas de redução de danos, que estão tentando se livrar do crack e de outras drogas. Que chamam Cracolândia, mas não é só crack, tem um conjunto de drogas lá. Não é? Então, conversei com essas pessoas, dá para ver que tem saída. Não é um negócio que não tem luz no fim do túnel, não tem caminho. Tem. A questão da saúde psicológica é muito complicada também. Tem muito morador de rua que está... que você oferece um emprego, até pode oferecer um emprego, uma moradia, o que é muito raro acontecer. E tem outros motivos que fazem essa pessoa estar ali. Você vai desconsiderar só porque ele não quis o emprego? Esse problema de saúde mental muitas vezes é gerado pela vida numa cidade como São Paulo. Quem sabe não foi São Paulo que gerou esse problema mental. Saiu um relatório faz alguns anos atrás, é fácil de achar no Google, sobre um estudo que foi feito acho que em 20 cidades do mundo, de várias partes do mundo. Feito em Seul, foi feito em Xangai, foi feito em Nova York, foi feito na Cidade do México, foi feito em São Paulo, sobre transtornos mentais. E das 20 e poucas cidades, São Paulo foi a líder em transtornos mentais. Jura, cara? Sobretudo depressão e ansiedade. Ou seja, é lógico, dá para saber, né? Nossa cidade, cara, o que é isso? E não é só São Paulo, repito aqui, talvez tenha gente que assista a gente de outras cidades e vai se identificar com essa mesma realidade. É uma metrópole onde as pessoas estão sozinhas no meio da multidão.
A cidade tá todo mundo perto um do outro, mas ao mesmo tempo absolutamente isolado, solitário, sem perspectiva. Agora, ainda mais no cenário de pandemia, com o isolamento que foi necessário, nós estamos vendo uma epidemia de depressão, sobretudo entre os idosos que tiveram que se cuidar e se precaver mais, né? Então, na minha família, eu vejo gente que sai de casa e fica... Você imagine, isso que já acontece, inclusive, na classe média, em quem é mais privilegiado, em quem tem uma vida mais aprumada e regular. Imagine somar esses fatores subjetivos com desemprego... E ao consumo de entorpecente. Entorpecente, desemprego, humilhação familiar, situação precária, violência. Porra, esse é o... O que foi a virada? Tenho a minha teoria. Eu acho que foi o Flow. Você acha? Cara, popularizou a tua figura que eu fiz questão de assistir. Não, obviamente não foi o Flow. Não, mas entendi, claro. Mas foi essa tua vontade de falar, eu tô aberto. De brincar com você mesmo, de conversar, de expor de uma maneira muito menos política tradicional, entendeu? Porque é louco isso, quando a gente tem essa ideia do quebrar a política tradicional, você pensa, o Trump, o Bolsonaro, as pessoas têm uma noção equivocada. Mas você fez um caminho ali jovem, e um caminho com muito gás, assim. Essas participações do Flow, não sei o que, me parece que te apresentaram para um público que não estava nem pensando em política. Eu acho que teve isso. Eu senti também, a gente sentiu na campanha muito essa coisa do efeito que teve no Flow, de muita gente comentando, que procurava depois a gente, sei lá, no inbox da rede, nos comentários, dizendo, porra, eu achava outra coisa de você, né? Pô, agora legal. Parei pra ouvir. Teve pra caramba esse efeito de quebra. E depois que você foi, todos foram. Aí... Você viu isso, Matheus? É verdade. Ele foi, os caras, não, agora aí, ó, Flow, os caras começaram a ligar pros caras. É foda. Mas um negócio aqui, eu tava descrente também da política, não me mais nada. Agora, pra mim, foi uma luz no fim do túnel. Legal. Plantou pro futuro. Então, isso de ver... Pô, a juventude, cara. Sim, nós tivemos... Eu perdi a eleição pro Bruno, ele teve 59%, eu tive 41% no segundo turno. Só que, na véspera do segundo turno, saiu a pesquisa segmentada. O Bruno ganhava de 70 a 30, que é o que ele deve ter ganho, entre pessoas com mais de 60 anos. Só que eu ganhava de 65 a 35 entre pessoas com menos de 25 anos. Nós ganhamos de lavada na juventude. Uhum. Assim, isso também tem um anúncio de uma coisa que também é uma ruptura geracional. É um projeto que está conectado com uma outra ideia. E que talvez um setor da sociedade, por história, por conservadorismo, por preconceitos, tenha uma barreira. E como São Paulo, pelo nível de expectativa de vida, média e tal, não sei o quê, é uma cidade mais velha do que a média brasileira, né, tem muito mais gente acima de 60 anos do que abaixo de 25. Mas você se candidata daqui a 4 anos, depois daqui a 8 anos, e esse pessoal vai morrendo, Boulos. Olha a lógica, darwinismo eleitoral por Rafinha Bastos. Eleitoral. Pessoal de 60 anos, daqui a alguns anos, vai ser o jovem que era fã do Boulos. Mas você sabe que eu acho que, claro, você tem novas gerações e eu acho que isso gera mudanças também. Mas você tem também, assim, dentre as pessoas mais velhas, isso não deu tempo pra gente fazer isso na eleição de forma completa. Rafinha, nós tivemos o segundo turno mais curto da história brasileira. Por causa da pandemia, a eleição foi adiada, o segundo turno foi só 2 semanas. Eu tive 8 programas eleitorais de TV, 8 dias de programa eleitoral de TV no segundo turno. De 17 segundos. Não, no segundo turno já era tempo igual. Exato, era 5 minutos para cada. Que era o momento que eu chegaria para mais gente. Toda razão. Porque eu não consegui chegar nos mais velhos, também porque os mais velhos estão menos conectados na rede, que era onde eu estava mais forte. Estão assistindo mais televisão. Era na TV. Okay. E eu tive pouco tempo. Mas neste pouco tempo já deu para ver como a gente começou a quebrar alguns preconceitos. Eu acredito muito que é possível quebrar preconceitos, mesmo entre as pessoas mais velhas. Falando dos preconceitos, esses novos tempos, extremamente confusa essa pergunta. Espero que você tenha entendido. Não, eu entendi. Espero que você responda algo que eu não consegui perguntar. Sabe o que eu acho, Rafinha? Primeiro, assim, é um puta avanço o que aconteceu nas últimas décadas, que foi o maior protagonismo da luta antirracista, da luta feminista, da luta LGBT,
no Brasil e no mundo. Esse é um fenômeno que não tem volta. E que bom que não tem volta. Porque ele reflete opressões estruturais. Assim, porra, cara, não dá pra falar de desigualdade social no Brasil sem falar de racismo. A pobreza no Brasil tem cor e, em geral, ela é negra. Nós temos uma escravidão que nunca foi inteiramente superada historicamente, que se perpetua em relações sociais opressoras e desiguais. Não tem como silenciar ou isso não ter uma força no discurso, sobretudo num discurso de esquerda que quer combater a desigualdade social. Porra, a luta histórica das mulheres, como nós estamos no século 2021, cara. Sim, as mulheres ganham 60% dos homens. Tem desigualdade salarial, desigualdade de oportunidades, a violência, a mercantilização, tratar a mulher como objeto, desumanizar, e, portanto, um objeto pode ser alvo de violência, de qualquer coisa. O Brasil é o país, segundo dados, são sempre informais, porque o IBGE não pesquisa ninguém, é o país que mais mata LGBT no mundo. A situação das pessoas trans, assim, na rua podem ser mortas com uma paulada, com um tiro. Né? Nós temos 3 vereadoras ou co-vereadoras trans eleitas pelo pessoal aqui em São Paulo. As 3 foram ameaçadas no primeiro mês de mandato. 2 delas com um tiro na frente da casa delas. Então, esses temas são temas que não dá mais para ficar, sabe, silenciados. Que bom que eles vieram para cima da mesa. E eu, talvez, enfim, tenha a tranquilidade de também não ser atacado e ter uma boa relação com o conjunto dessas pautas e desses movimentos. Primeiro, por sempre respeitar, por buscar, quando estive num lugar de candidato, seja a presidência da República, seja a prefeitura, não querer roubar protagonismos e nem estar num lugar que não é meu, mas ter a humildade de escutar as demandas e ser, naquele lugar de candidato, ajudar a vocalizar e a fortalecer essas demandas. Eu acho que é esse o tipo de relação que um homem branco de esquerda, né, precisa ter em relação a essas lutas que são essenciais. Eu vejo até algumas pessoas se sentindo ameaçadas por esse protagonismo. Pô, pelo amor de Deus. Sabe? Isso é avançado pra caramba. Isso é necessário, isso é imprescindível, isso é libertador. Ainda mais num país e numa cultura como a nossa. Né? Que bom que tenham mais vozes se expressando com força. Porra, que metade da bancada do PSOL eleita aqui em São Paulo seja negra, que tem eleito a primeira vereadora trans da cidade. Que, é representativo. Porra, isso é do caramba. Eu me sinto orgulhoso de estar num partido que consegue também dar espaço político e voz política para essas pautas que sempre foram secundarizadas, oprimidas e violentadas no Brasil. Perfeito. Pode confiar num homem que tem um Celta. Porque se é pra ter carro ruim, Boulos, a gente tem que ter um Palio, entendeu? Que tem um câmbiozinho um pouco melhor. De toda a descredibilização que eu ouvi do teu nome, essa eu concordei em gênero, número e grau. Porque agora teve uma carreata contra Bolsonaro. Bicho, aí tá lá o Boulos fazendo vídeo no Twitter. Deu um probleminha no meu Celta. O problema foi ter comprado o Celta. Não é o problema mecânico. É previsível isso, pô. Bicho, olha, se a Natália, minha companheira, assistir o programa, sim, ela vai virar tua fã no minuto seguinte. A Natália em casa foi contra a compra do Celta. O que aconteceu? Vou te contar a história da compra do Celta. Aqui em primeira mão, a história de vida do Celta. Tá bom. Sábado, trocar o carro, eu tava com um Palio, mas que tava um monte de problema. Sabe quando o carro começa a dar problema? Você fala, parou. Um Palio? É. Ok. Não. Tive um Palio muito tempo que não. Que eu tive ele por um bom tempo, segurou a onda. Segurou. Nada contra o Palio, não tô falando mal do Palio. Tá. Era uma o pessoal do Palio segue o canal aqui. O fã-clube, a hashtag Palio Forever, tá aqui todo programa. Não, o Palio era só começou. Cara, qualquer carro, quando começa a dar problema, bicho, assim, o ideal é desfazer. Tá. Né? Aí você desfez. Palio comprou. Só que aí o que aconteceu, cara? Cara, assim, eu não quero ser preconceituoso com ninguém, mas, assim, quase no nível do agiota é a agência de carro usado. Os caras botam teu carro lá embaixo. Eu acho que esse preconceito é extremamente justificável, não se preocupe. Mas assim, não, aqui não é todos, talvez seja algum que
assista aqui o canal, que tenha uma visão diferente, seja mais generoso com os consumidores. Agora, a verdade é o seguinte, os caras botam qualquer carro que você leva lá, eles vão ver defeito em tudo quanto é canto, vão botar lá embaixo. E o deles, lá em cima. Mas sabe qual é a merda, Boulos? Depois você bota esse carro na internet, você não consegue vender muito mais do que eles conseguem. Eu já fiz isso. O cara me deu um preço de merda, eu fiquei puto. Fui vender, acabei vendendo R$500 a menos do que o cara. Os caras são profissionais do ramo. Os caras sabem o que eles estão fazendo. Mas beleza. Aí fui lá, tal, com o negócio, achando que ia abafar, então não sei o quê. Cara, o que deu foi o Celta. Tá. Quando eu cheguei em casa com o Celta, e eu não tive como consultar. A Natália virou a cara, porque tem um problema. Depois eu aprendi a gostar do Celta. Hoje eu gosto do Celta. Eu vou defender ele aqui, a gente vai brigar, porque eu gosto. Bom. Mas, enfim, o fato é que ele é um pouco pequeno, né? Internamente ele tem um problema de espaço e tal, e ainda o meu não tem ar-condicionado, então, tem algumas dificuldades que fez ela se irritar. Mas aí foi indo e tal. E o fato é que depois, num dado momento... Assim, e as pessoas foram vendo isso, o Celta virou um personagem da campanha. Eu pensei seriamente em renunciar à candidatura, passar pro Celta, que eu acho que eu ganhava no primeiro turno. Celta falou, Celta muito 50. Mais carisma que você. Muito mais Celtinha 50, vai que vai. Porque, e aí chegou num cenário que eu falei, porra, agora tô com o Celta, eu vou com ele até o fim. E você sabe que o negócio da carreata foi mais que um probleminha. Né? Deu problema no motor. O Celta tá até hoje fazendo motor, vai ficar pronto na sexta-feira só. Porque o Celta, não sei se você sabe, não foi pra passeata porque é um carro bolsonarista. Não diga isso do Celtinho, eu não aceito. Negou a participar do protesto porque concorda politicamente com as decisões do Bolsonaro. Eu tive uma Blazer durante muitos anos. Muitos anos, a Blazer. 2003 eu tive ela até 2 anos atrás. Eu adorava. Eu tô brincando com você, mas assim, eu já fui humilhado por... No meu casamento inteiro eu tive uma Blazer, entendeu? A minha ex-mulher tentou se livrar da Blazer várias vezes, eu já fui buscar ela em ferro velho, eu já fui, mandei consertar, mas a minha desculpa era sempre assim, ó. Eu não vejo necessidade e eu não consigo entender o propósito das pessoas de ter um carro bom. O carro bom aos olhos do público. Para mim, carro, ainda mais em São Paulo... Se eu tô de Mitsubishi ou tô de Palio, eu tô na marginal na mesma velocidade. Entendeu? É pra ir daqui até ali. Eu sempre achei isso. Aí eu tinha a tal da Blazer. A mulher tentou se livrar da Blazer, tentou se livrar da Blazer. Só que um certo dia, meu argumento era sempre assim, cara, não dá problema. Entendeu? Eu tenho um carro que não dá problema. É isso que eu preciso do carro da mulher. Aí no momento que deu problema, eu perdi meu argumento. Aí fudeu. Me deu. O que teus pais disseram quando você fez essa opção? Na época, tipo, vou morar... numa invasão, vou morar numa... O que eles disseram? Cara, me surpreendeu. Assim? Quando eu era moleque, eu tava com medo um pouco, né, de falar. Ainda, né? 16. Quando eu fui morar mesmo, de vez na ocupação, e fiquei e não voltei mais, eu já tinha, acho, 18. Mas os meus pais respeitaram muito a minha decisão. Porque sabem também que eles ajudaram a estimular alguns desses valores em mim. A primeira memória política que eu tenho, isso foi muito engraçado nessa campanha, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe me levou para ir junto com ela no dia da votação, botou um adesivo no meu peito e me levou para votar na Luísa Erundina, a prefeita de São Paulo em 1988. Uhum. Né? Minha mãe é paraibana, conterrânea da Erundina. Minha mãe contava, eu escrevi isso até num artigo recente, relembrando com a história da vacina e tal. Minha mãe contava em casa um pouco a história de vida dos pacientes dela. Em geral, pessoas humildes que iam lá. Ela é infectologista no Hospital das Clínicas, sempre atendeu. Eu vi meu pai, por exemplo, eu era moleque, ficava puto porque ele ia viajar, mas, porra, ficar semanas em aldeias indígenas na Amazônia para fazer tratamento de malária. E eu cresci nesse ambiente. E isso me ensinou muito. E eles, de algum modo, eu acho que até depois se sentiram, acho que, orgulhosos, né? Mas no primeiro momento, é claro, minha mãe, sobretudo, ficou preocupada. Isso tá natural, né? Claro. Se minhas filhas fizessem a mesma coisa hoje também, eu também ia ficar. Porque essa coisa paternal, maternal, é muito natural que tenha isso, mas depois a gente se acertou bem.
E a opção, você me falou que a profissão de político, né? Sei que é uma profissão, mas ela é muito estigmatizada. Essa coisa do político é ladrão, o brasileiro gosta muito de colocar tudo no mesmo saco. Você ser um político profissional é um preço muito alto a se pagar, essa estigmatização? E como ela atrapalha o processo político do país, achar que todo político é bandido? Enfim, primeiro eu acho que político não devia ser profissão. Né? Política, cara, não pode ser carreira. Que eu tenho que me manter ali, porque senão eu vou ficar desempregado. Porque aí, bicho, isso estimula justamente a pior política, com P minúsculo, que é aquela que faz com que as pessoas tenham essa visão de que político é tudo ladrão. Uhum. Assim, eu não acredito nesse modelo de política profissional. Acho que isso é uma excrescência, na verdade. Todo político, cara, eu sou político, sou professor, né? Não tenho mandato eletivo, não sei o quê. Não é a política que me sustenta. Me sustenta meu trabalho de professor, de colunista, de escritor, né? E eu acho que deve ser assim para as pessoas. E existem muitos privilégios, né, entre os políticos que legitimam com que as pessoas tenham essa visão. Desde o privilégio salarial, desde um monte outro de benefício que no executivo, no legislativo se tem. Então... Eu tenho dificuldade de condenar a pessoa que pensa desse jeito, porque mesmo? tem uma base na realidade. Mas atrapalha. Mas, no entanto, aí é que entra o ponto. O problema, velho, é a generalização. Uma coisa é você falar, bom, a estrutura do sistema político brasileiro está errada e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos enfrentar os privilégios que existem sim na classe política. Nós precisamos pensar a política como uma vocação. Política tem que ser a realização do que você acredita. É assim que eu encaro. Política é pra que eu tô? Por que eu quis ser candidato? Por que eu posso ser candidato no futuro? Porque eu acredito num projeto. Eu tenho ideais, eu tenho sonhos, eu tenho visões de sociedade. E a política é um instrumento de tornar essas visões possíveis. Agora, quando, a partir de um problema crônico no sistema político, as pessoas começam a falar é tudo igual, nada presta, o resultado disso é Bolsonaro. O resultado disso é uma descrença, uma antipolítica generalizada, e qualquer aventureiro que se venda como de fora da política, no caso dele nunca foi uma enganação completa, 30 anos no Congresso só fazendo uma mata, esquema e não sei o que, rachadinha, mas alguém que se venda como salvador da pátria. Ah, já que os políticos não prestam, eu tô aqui para salvar vocês dos políticos. Né? Eu vou aqui resolver o seu problema. A demagogia mais estreita e personalista, ela surge da negação da política. Não tem saída com a negação da política. Nós temos problema e privilégio na política? Tem. Mas a forma de resolver, de acabar com esses privilégios e de construir uma política diferente no Brasil é através da política, não é negando a política. Não só a política institucional e parlamentar. Porque eu acredito que política não é só eleição de 2 em 2 anos. A política das ruas, da organização dos movimentos sociais, das manifestações, da sociedade se organizando, da sociedade também se articulando, seja por rede social, a política da disputa de valores e de ideias na sociedade. De algum modo, cara, você faz política, embora você possa não ter qualquer pretensão eleitoral partidária, o teu programa, quando discute valores, transmite ideias, isso é uma forma de fazer política. Não coloca essa responsabilidade sobre Mas faz. Coloca. Claro que faz. Quem sou eu? Sou apenas um interlocutor. Eu só ouço. Mas eu concordo. E é importante que faça, porque essa cultura pop de submundo e começa a acontecer isso, as pessoas se sentem mais à vontade também de vocalizar a mesma coisa. E é nesse sentido que ele também abriu a caixa de Pandora para os piores sentimentos da sociedade brasileira. Esse era o clima que estava alimentado ali. É claro, hoje, olhando retrospectivamente, é fácil a gente dizer, olha, talvez o CQC podia ter feito isso de forma diferente, talvez a própria esquerda poderia ter tratado de uma maneira menos irônica e subestimando e ter feito um enfrentamento de forma correta durante os 4 anos que ele foi alimentando esse mito, esse ícone nas redes sociais. Né? Agora, talvez naquele momento, de fato, muitos não perceberam. No caso da imprensa, é que saiu do controle deles, de boa parte das empresas de comunicação que queriam derrubar
o PT, queriam tirar a esquerda, tirar os vermelhos e tudo mais, alimentaram esses piores sentimentos, achando que depois podiam manipular e falar a saída é o Alckmin, né? A saída é o PSDB, que era a preferência, o candidato de estimação de todos eles. Só que também aí perderam a mão. Já era. Né? Morreu. Matheus, nós temos que colocar rápido no ar esse programa, porque se o homem cair, a gente perde toda essa conversa boa aqui. E não sei se vai demorar muito tempo não, Matheus. Pra gente finalizar, Grande Boulos, você agora foi candidato, né? Passamos a eleição, teve um desempenho legal pra caramba. O que é projeto político teu agora? Existe uma programação? Ou você vai ser que nem o Haddad, que fala, eu estou professor. O Haddad sempre não fala. Voltei a ser professor, estou muito feliz ali. Se o partido me quiser, eu estou disponível. Não, você tem projetos, você é um homem de foco. Vamos lá, Rafinha. Primeiro, claro que tenho projetos, porque eu encaro a política como eu disse aqui, de algum modo como uma missão, uma vocação, a realização de um ideal, do que eu acredito. Não como carreira, o que, assim, não necessariamente você sai de uma eleição já pensando a outra. Projeto político não necessariamente é o projeto eleitoral. É possível, é muito provável que eu seja candidato em 2022, não sei ainda exatamente a quê. Mas o que está me preocupando nesse momento são outras coisas. É claro, primeiro, do ponto de vista da minha vida pessoal, profissional, estou voltando a dar aula, vou construir alguns cursos agora em parceria com o Instituto IRI, que é um instituto com o qual eu colaboro como colunista e professor já há alguns anos. Vamos produzir uns cursos legais agora em 2021, à distância. Voltei a ser colunista da Folha de São Paulo, tenho coluna no IRI, tenho coluna na Carta Capital, continuar escrevendo. Estou escrevendo um livro que eu espero terminar até o meio do ano e publicá-lo. É um livro sobre, nesse contexto de pandemia, a encruzilhada que se abre do ponto de vista de projeto político da sociedade. Aquilo que a gente estava até conversando um pouco aqui antes de começar a gravação. Boulos, que a vacina tá aí, irmão. Lança logo. Não, mas não é o que a pandemia abre. Na verdade, é sobre o pós-pandemia. Entendi, perfeito. Né? É o que a pandemia abre como... Assim, o que mudou na organização. Todas as grandes crises, Rafinha, da humanidade, elas, em geral, promovem rupturas. Para o bem ou para o mal. Não necessariamente elas promovem coisas necessariamente boas, né? Mas... elas abalam as estruturas. É um momento que a sociedade reflete sobre seus rumos, sobre suas escolhas. E é um momento em que eu acho que se abre espaço para repensar um projeto de país. Projeto, no caso do campo que eu acredito, de uma esquerda renovada, de uma esquerda que dialogue com os grandes temas, com os novos temas oxigenados. E é isso que eu quero dialogar um pouco nesse livro, falando um pouco do projeto de Brasil que eu acredito a partir deste contexto e da necessidade de uma renovação desse campo de esquerda. E do ponto de vista político, primeiro aqui em São Paulo. Porra, cara, nós tivemos 2.200.000 votos. Muita gente apostou no projeto que a gente defendeu. Muita gente segue apostando mesmo após as eleições. A gente dialogou com muita gente na cidade, desde camelô até pequeno comerciante, até motorista de Uber, entregador de aplicativo, lideranças comunitárias da cidade inteira, com pequenos empresários da cidade, com muita gente. Então, eu não me sinto representado pelo governo que foi eleito. Ele foi eleito legitimamente, né? Não sou daqueles, aliás, como nós vimos na história recente do país, quem fez isso foi o PSDB, a bola é minha, se eu não ganhei eu vou embora e tento melar o jogo. Não é isso, mas nós estamos criando em São Paulo o que a gente chama de gabinete paralelo, que é um espaço de manter essa turma articulada de intelectuais, professores, ativistas que participaram da campanha, não só para monitorar as políticas que o governo do Bruno Covas está fazendo, que em um mês conseguiu a proeza de aumentar o salário, tirar a gratuidade de idoso, botar pedra para não deixar a população dormir nem debaixo de uma ponte, né? Assim, foi algumas coisas proezas do novo governo.
mas ao mesmo tempo apresentar alternativa. Eu fui muito atacado na campanha, Rafinha, por falar: o Boulos é inexperiente, o Boulos só critica, o Boulos não tem proposta, o que ele propõe não cabe no orçamento. E eu não quero esperar só uma próxima eleição para combater esse tipo de visão. Então nós vamos pegar, por exemplo, agora, nesse gabinete paralelo, enchentes, que é um tema do início do ano. Nós estamos elaborando com alguns dos melhores urbanistas, de quem toca nisso, um projeto para questão das enchentes em São Paulo, com custos, com orçamento, mostrando como ele cabe no orçamento da cidade, e nós vamos apresentar. Para a bancada de oposição também na Câmara, a bancada do PSOL, a bancada do PT na Câmara dos Vereadores, mas também para a sociedade, para dialogar. Um tema do plano diretor, que vai ser um debate. Nós queremos incidir nisso. Óbvio, essa não foi uma ideia que eu inventei a roda. Quem primeiro fez essa história de gabinete paralelo foi o Partido Trabalhista Britânico, há muito tempo atrás. Foi uma experiência muito legal, de uma espécie de um governo paralelo. Tem lá o governo e nós estamos aqui dizendo como poderia ser diferente, né? E apresentando propostas. Para isso você precisa de uma relação com o governo atual. E você tem essa relação? Olha, ou não precisa necessariamente? Eu acho que não, porque eu não tenho, na verdade, tantas expectativas de que o governo atual vá fazer isso. Mas o que eu quero é dialogar com a sociedade de que não é inevitável que não faça, de que tem condições de fazer, de que tem dinheiro, de que pode fazer diferente se tiver disposição e vontade política. Mais do que uma esperança de que o governo atual vai implementar essas políticas, porque nunca foi a perspectiva, a linha política deles. E vou fazer uma outra coisa também, Rafinha, para encerrar nesse ano de 2021, que é rodar o Brasil, claro, na medida dos cuidados que a pandemia permitir, e num momento também de avanço do processo de vacinação da população, para dialogar com o povo, que é uma coisa que eu já fiz em anos anteriores, em 2019, em 2018. Andei muito pelo Brasil, foi um puta aprendizado para mim. E eu vou continuar fazendo isso, de ir para... Tive desde depois das eleições, já tive em Belém, onde o pessoal elegeu o prefeito Edmilson, que é uma figura incrível. Fui lá conversar com ele, entender como é que vai ser o governo. Tive agora em Recife, em Pernambuco, para conversar com lideranças, com figuras e tal, ver a realidade. Vou estar agora na Bahia. Na medida do possível, vou estar também rodando o país para ir conversando, articulando, mobilizando. Porque se rolar 2022, precisa ter um conhecimento do país, que é esse rolê na periferia de São Paulo que rolou. Precisa rolar um rolê na periferia de Roraima também, claro, né? Também. E parte de uma campanha de solidariedade. Porque eu acho, bicho, assim, as pessoas... vamos pensar 2022. Nós estamos em janeiro de 2021. 2021, Rafinha,